Caríssimos irmãos e irmãs, muito boa tarde, boa noite ou mesmo bom dia, independentemente do período em que poderemos estar sendo escutados. Mais uma vez cá estamos para continuarmos com a nossa jornada enquanto este empecilho, esta pandemia do Covid-19 continuar a fazer com que nós não nos possamos ainda encontrar-nos no templo para louvar ao Senhor. Porém, como o tempo e a vida pertencem ao Senhor, nós mais uma vez lhe queremos agradecer por nos ter arranjado este dia para aqui estarmos e continuarmos a meditar na sua palavra. Por isso, iniciemos este encontro de hoje pensando no tema que diz a unidade da fé e o conhecimento do Filho de Deus vem da nossa forma de viver e que deve ser digna da nossa vocação. E eu resumi isto dizendo que devemos viver de forma digna a nossa vocação. Oremos. Santíssimo Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Pai também. Nós te louvamos e também dizemos, ó Santo Deus, pelas inúmeras misericórdias e beneficências que o Senhor tem provido a todos os nós. Estamos aqui mais uma vez, ó Santo Deus, para louvarmos e bendizermos o Teu santo nome. E por isso queremos entregar o nosso coração a Ti, para que seja usado para a instrução que o Senhor mesmo preparou para o dia de hoje. Perdoa, Senhor, as nossas falhas e faça com que nós sintamos a alegria de louvar e bendizer-te na sua santidade. Por isso, venha acompanhar-nos ao longo deste tempo, inspirar-nos, abrindo o nosso coração e a mente para que possamos perceber o que o Senhor deseja que nós saibamos e andemos nele. A Tua graça permaneça conosco em nossas casas, em nossa vida, e também seja partilhado, ó Deus, com todos neste país e fora dele, nos merecimentos de nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Há um hino em que eu gostaria de cantar a primeira estrofe e o coro, e depois eu prometo mesmo cantar as duas estrofes no fim. O hino diz que sou forasteiro aqui, em terra estranha estou. No reino lá do céu, embaixador eu sou. Meu Rei Salvador vos manda em seu amor as boas novas de perdão. Eis a mensagem que me deu aquele que por nós morreu. Reconciliai-vos já, é a ordem que ele dá. Reconciliai-vos já com Deus. Sou forasteiro aqui, em terra estranha estou, do reino lá do céu, embaixador eu sou. Meu Rei e Salvador vos manda em seu amor as boas novas de perdão.
aquele que por nós morreu. Reconciliai-vos já, é a ordem que ele dá. Reconciliai-vos já com Deus. Caríssimos irmãos, para a nossa meditação hoje, vamos abrir a palavra de Deus na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 6, versículo 11 a 16, segundo o nosso lecionário. Carta do apóstolo São Paulo à igreja de Éfeso, capítulo 6, versículo 10. Eu quero começar pelo versículo 10 até 16. E lemos o seguinte: No demais, irmãos, meus, fortalecei-vos no Senhor na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficardes firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando, sobretudo, o escudo da fé, com o qual podeis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Palavra do Senhor. Viver de maneira digna a nossa vocação leva-nos à unidade da fé e também ao conhecimento do Filho de Deus. Certamente, muitos poderão encontrar nos dicionários o sentido da palavra vocação. Mas eu resumi a vocação como aquilo para o qual existimos e também prestamos, temos valor. O que de nós se espera e traz alegria a nós mesmos e também aos outros, incluindo a Deus. São Pedro fala dessa vocação dizendo: portanto, irmãos, procurei fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isto nunca jamais tropeçareis. E desta forma vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O que significa que se nós conhecemos a nossa vocação, nós não tropeçamos, nós não erramos, nós não vamos por caminhos errantes. Por isso cada um tem a sua vocação. Mas a vocação a que São Pedro se refere é uma vocação coletiva, comum a todos. Especialmente de todos aqueles que fomos criados por Deus para produzirmos as boas obras. Obras
que o agradam como Criador. Porque, segundo ele, o que lemos em Miqueias é que ele te declarou, ó homem, ó mulher, o que é bom. E o que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça, ames a beneficência para com os outros e andes também humildemente com o teu Deus. Miqueias 6:8. A nossa vocação faz parte das nossas escolhas, e escolhas primárias e primordiais. É o que temos de aprender, aprimorar e também temos de fazer. Eis a razão por que São Pedro ainda nos diz: se tornardes firme a vossa vocação e eleição, nunca jamais tropeçareis. A nossa verdadeira vocação para a qual fomos eleitos é não dar lugar ao diabo. Efésios 4:27. É escolher a vida em lugar da morte, a bênção em lugar da maldição, como disse Deus ao povo de Israel: os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra vós, que vos tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Porém, escolhei, pois, a vida para que vivam, vós e a vossa semente. Deuteronômio 30:19. Na vocação que Deus nos concedeu, Ele continua a ser longânimo para conosco. E por isso mesmo Ele não quer que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se e a escolher a vida eterna. Como nós encontramos em 2 Pedro 3:9, e todos sabemos que a vida eterna é, como disse nosso Senhor Jesus Cristo na sua oração, que nós, os discípulos, conheçamos a Deus só por o único Deus e a seu Filho Jesus Cristo como aquele Messias que Ele prometeu e enviou. Encontramos isso em São João 17, versículos 3. Qual foi o propósito do apóstolo Paulo ao dirigir estas palavras aos Efésios? Devemos lembrar que São Paulo esteve 2 anos entre os Efésios pregando a palavra de Deus, tendo construído uma igreja forte, solidária e firme na fé, segundo nós podemos ler em Atos 18 e também 19. E esta é a igreja à qual Jesus Cristo dirigiu a carta que encontramos em Apocalipse 2:1-5, dizendo: isto diz aquele que tem à sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu sei as tuas obras e teu trabalho e a tua paciência, ó igreja em Éfeso, e que não podes sofrer os maus, significa que não podes aturar os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos e o não são, e tu os achaste mentirosos. E sofrestes e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Senão, brevemente virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. É uma grande mensagem para uma igreja
edificada na palavra e que Paulo tinha segurança, tinha fé, que era perseverante na sua fé. Mas há aqui uma nota, é que o amor desta igreja, praticado no princípio, parece esmoronar-se. E por isso, aqui a carta de Jesus, através do anjo, alerta que é preciso que esta igreja volte à sua primeira fé, ao seu primeiro amor. Porém, aquilo que nós lemos consta da carta que Paulo, da prisão em Roma, escreve. E como um pai com saudades de seus filhos, o apóstolo espera que a igreja que estabeleceu entre os efésios permaneça nos ensinamentos que lhe fez saber enquanto esteve no meio deles. Para Paulo, a igreja deve continuar unida e produzir obras que glorificam a nosso Senhor Jesus Cristo, o mistério secreto revelado por Deus para a salvação de todos os que nele creem. Por ele, os efésios que antes estavam mortos nos seus vícios, pecados e ofensas, e não o conhecendo como Salvador, agora sentem-se vivificados e devem por isso produzir obras que dignificam a Deus. A preocupação de Paulo, como a de Jesus Cristo, na carta que lemos, é que a igreja de Éfeso se mantenha na sua fé original, fiel a Deus e a seu Filho, Jesus Cristo, e viva na esperança da salvação que lhes foi prometida pela graça do Senhor. Paulo sabe que a igreja está vivendo num mundo mau, cercado por lobos que a procuram destruir, destruindo o corpo santo de Cristo. Por isso chama a atenção a igreja para que reveja e confirme a sua fé, a fim de que todos os crentes andem como é digno da vocação com que foram eleitos. E que façam isso com virtudes que dignificam. E São Paulo nomeia algumas dessas virtudes: a humildade, a mansidão, a paciência, suportando uns aos outros em amor. E é este amor que Jesus está dizendo que é forte no princípio, mas está enfraquecendo. E por isso Deus chama a atenção que de facto a igreja em Éfeso renove este amor. Para quê? Para que, procurando conservar a unidade no espírito e o vínculo da paz, a igreja viva aqueles ensinamentos que recebeu de Cristo através do apóstolo, sabendo que há um só corpo, um só espírito, uma só esperança pela qual foram chamados, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, por todos e está também presente em todos através da sua imagem. Como lemos em Efésios 4, 1, 6. A carta de Paulo à igreja de Éfeso tinha como alvo ensiná-los, ou ensiná-la, a igreja a entender que, como gentios, salvos pela graça de Jesus, podiam ser cristãos sem ser necessariamente prosélitos da circuncisão ou de um outro credo. Que a igreja devia permanecer unida e perseverante no cumprimento da nova doutrina assente na fé em Cristo, aquele que é o caminho, a verdade e a esperança da vida eterna,
para aqueles que desejam viver segundo a sua via, o seu caminho. Para que essa verdade e doutrina se imponha, São Paulo alerta que é necessário uma luta feroz, pois o inimigo estava às portas e o século em que a igreja vivia era mau, tão mau como o nosso século hoje. Por isso a igreja de Éfeso devia revestir-se de uma armadura forte que só Deus pode prover. Uma armadura constituída pela verdade, a respeito da qual Cristo disse: se permanecerdes nas minhas palavras, verdadeiramente sereis meus discípulos e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. São João 8, 31 e 32. E Jesus estava falando das palavras que vieram de seu Pai. Porque muitas vezes ele mesmo disse: o que digo, não o digo por mim mesmo, mas porque o ouvi e recebi do meu Pai. Essa armadura devia constituir-se também pela justiça. Pois, segundo o salmista, justo é o Senhor e reto os seus caminhos. Salmo 119, 137. E aqueles que confiam em Deus não se perderão se andarem nesses caminhos da justiça do Senhor. A outra componente da armadura de Deus é o Evangelho da Paz. Certamente os que confiam no Senhor sabem que Deus não tem pensamentos maus para nós, mas pensamentos de paz, para nos dar o bem que nós desejamos. Por isso, se Deus atua desta forma para conosco, por que não nós para com os outros? Procuremos a paz uns com os outros. A outra componente é o escudo da fé. No mundo em que vivemos, onde o materialismo e amor próprios dominam, precisamos de uma grande fé para triunfar sobre as tentações e tudo o que nos roga a abandonarmos os caminhos da fé, os caminhos da nossa salvação. Devemos, por isso, firmar-nos na palavra, que é a verdadeira fonte de fé. Esta palavra que é realmente justa e que vem a nós não com pensamentos de mal, mas também com pensamentos de paz. A outra componente é o capacete da salvação. Este capacete é Cristo. A fé na sua graça salvadora e no facto de que não há um outro nome acima da terra, nem debaixo, assim como nos céus, através do qual nós possamos ser salvos. Somente Cristo nos pode salvar. Também devemos falar do capacete do Espírito, que é o poder de Deus que precisamos para que nunca nos esqueçamos de tudo o que Jesus Cristo ensinou. As palavras que ele recebeu do Pai e nos transmitiu para que sejamos salvos. Por isso, saibamos, irmãos, que o Espírito nos lembra o que devemos fazer quando estivermos perante as tentações ou prestes a desobedecermos os desígnios de Deus. Foi através desse Espírito que realmente a palavra de Deus foi revelada a Cristo. Quando tentado por Satanás, ele respondeu: não é só do pão que vive o homem, mas de toda a palavra que vem da boca do Senhor. E um dos componentes também, ou uma das componentes também muito importante, é a oração.
São Paulo diz que orai em todo o tempo, com súplica no Espírito, vigiando nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Importantíssimo, porque o mundo e os tempos em que vivemos são maus e perigosos. E finalmente, São Paulo dá recomendações importantes que um verdadeiro cristão deve acatar e viver. Quando ele diz, quanto ao trato, vos despojeis do velho homem corrompido, renovai o vosso espírito e revesti-vos de um homem novo, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Este homem não mente, fala a verdade com o seu próximo, porque vê no outro a mesma imagem de Deus que está em si. E por isso fala a verdade. Este homem pode irar-se, mas não peca. Não pode ser de um batizado matar o outro por $20, ou por um pedaço de terreno, ou mesmo por causa de um pensamento que talvez possa ser diferente do nosso. Deus é longânimo conosco. Por isso devemos aprender dele a sermos igualmente longânimos com o nosso próximo. Deixemos de sermos possuídos por uma ira que realmente vai além daquilo que é normal. Verdadeiramente este homem se furtava, deve aprender a trabalhar, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenhamos o que repartir com os necessitados. Diz São Paulo, muitos de nós queremos bons lugares, não para fazer o bem, mas para nos apropriar-nos do que lá existe. E por fim, a palavra que deve controlar o nosso caráter é: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graças ao que a ouvem. E São Paulo diz mais, São Pedro diz mais: amados, peço-vos, como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências carnais, que combatem contra a alma, tendo o vosso viver honesto entre os gentios, para que naquilo em que falam mal de vós, como malfeitores, glorifiquem a Deus o Pai no dia da visitação pelas boas obras que vêm em vós. Por isso, caríssimos, insistamos em fazer o bem, mesmo quando nós somos acusados. Devemos fazer o bem, porque o dia virá em que a verdade estará exposta. E aqueles que não entendiam por que nós fazíamos as obras que fizemos, entenderão e glorificarão a Deus por essas obras. Por isso, a nossa vocação seja também para tapar a boca a ignorância dos homens loucos, fazendo o bem, cumprindo a vontade de Deus, como homens e mulheres libertados por Cristo. Mas não usemos essa nossa liberdade, que custou o sangue de Cristo, para encobrirmos o mal, pois sejamos homens e mulheres íntegros e prontos para servir a Deus de todo o nosso coração e alma. Honremos a todos por serem filhos de Deus, como nós, e possuírem a sua imagem, como também nós nos amamos uns aos outros, ou nos amamos a nós mesmos. O nosso continente precisa de paz, precisa de amor, precisa da verdadeira reconciliação. Precisa de desenvolver um ambiente favorável, atraente, que chame aqueles que sofrem lá fora
e que provavelmente foram lá por vontade não própria, para que possam regressar à sua terra e viver em paz. Nós não devemos continuar a ser o continente que produz refugiados todos os dias, todos os anos. Mas devemos ser aquele continente, aqueles países que realmente atraem os seus filhos para ficar eternamente e usufruírem da promessa que Deus fez. Vos darei a terra que mana leite e mel. Que esse leite e mel não seja só para uns, mas que seja para todos. Por isso, caríssimos irmãos, amemo-nos uns aos outros, para que atos que mostram a falta de amor não existam e não se repitam no nosso meio. Lembremos-nos desta carta que foi dirigida à igreja de Éfeso pelo anjo de Deus, o anjo de Cristo, quando disse: falta-vos apenas um pouco, que pratiqueis o amor que praticastes no princípio, que o vosso amor não se esfrie, mas sejais fortalecidos pelo amor de Deus, que nos amou de tal maneira que enviou o seu Filho para morrer por nós. Aprendamos também a morrer uns pelos outros. Que Deus nos abençoe, vos abençoe. Amai-vos uns aos outros. Amém. É ordem do meu Rei que todo pecador arrependido já confesse ao Salvador todo pecado seu, pois ele prometeu dar o perdão por seu amor. És a mensagem que me deu aquele que por nós morreu. Reconciliai-vos já, é ordem que ele dá. Reconciliai-vos já com Deus. No meu eterno lar não há perturbação, eterno gozo e paz, os salvos fruirão. E quem obedecer a Cristo vai viver no reino eterno do meu Rei. És a mensagem que me deu aquele que por nós morreu. Reconciliai-vos já, é ordem que ele dá. Reconciliai-vos já com Deus. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Criador, Tu que partilhaste conosco a Tua imagem e semelhança, para que nós pudéssemos glorificar-te e sermos verdadeiras testemunhas do Teu ser e poder. Nós Te louvamos e Te bendizemos, ó Santo Deus,
pelas inúmeras misericórdias que o Senhor nos tem concedido. A vida, o tempo e várias outras oportunidades como esta. Estarmos aqui, ó Santo Deus, reunidos em Teu nome e no Teu Espírito, para engrandecermos o Teu reino. Não nos abandone, ó nosso Deus. Perdoe e santifique-nos, pois a Tua palavra é verdadeira e também é santa. Tenha compaixão, ó nosso Deus, dos Teus filhos, essas famílias que colocaste nesta terra e também nesta nossa terra de Angola. Te pedimos, ó Santo Deus, que ponha sobre eles as Tuas mãos, os abençoe e os proteja de todo o mal e principalmente de todo tipo de doença que molesta o mundo, em especial esta hecatombe coronavírus. Te pedimos, ó Deus, que pare esta hecatombe para que não continue a contaminar os Teus filhos. A Ti trazemos, ó nosso Deus, todos aqueles que já foram tocados. Tenha compaixão deles. E como antigamente saraste em nome do Teu Filho Jesus Cristo as enfermidades que a Ele foram apresentadas, assim também, Senhor, nós Te pedimos que em nome de Jesus sare esta enfermidade e as outras também, que afetam todos aqueles, quer estejam acamados, como também nas suas casas. Te pedimos, ó Deus, que proteja também aqueles que vocacionaste para poderem acudir, ajudar a sarar essas enfermidades nos hospitais ou mesmo em casa. Cubra o Senhor com as Tuas asas, para que protegidos estejam e não sejam contaminados. Pelo contrário, através das Tuas mãos, através do seu coração e suas orações, o Senhor transmita a bênção da cura a todos aqueles que estão enfermos. Proteja o nosso país. Lembre-se também, Senhor, do mundo no qual nós existimos. Sare-o desta hecatombe e perdoe os seus pecados. Nas Tuas mãos, ó nosso Deus, entregamos a família de George Floyd, como também entregamos a família de todos aqueles que são mortos injustamente, de todos aqueles que deviam ser protegidos, mas acabam por morrer ingloriamente. Para nós, Senhor, são atos maus, mas para Ti, Senhor, cabe receber estes nas Tuas mãos, pois os criaste são Teus, a Ti te pertence. Guarda o Senhor no Teu reino, mas também abençoa esta terra, para que possamos mudar das nossas iniquidades e fazer o bem. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Santo Espírito esteja com o Teu povo, com a Tua igreja e com todos nós, desde hoje para todo sempre. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, chegamos ao fim de mais um trabalho que nós pensamos ser necessário para nós e também agradável aos olhos
do nosso Deus. Por isso, continuemos a estar diante do Senhor e a ter a certeza que Ele está no nosso meio. Ele é o nosso escudo, a nossa fortaleza. Ele é a nossa proteção. Mesmo nos momentos como estes que nós vivemos, de perturbação, o Senhor está no nosso meio para nos consolar e também para nos mostrar o caminho em que nós devemos andar e para nos proteger do mal. Sejamos como Davi, que tinha certeza e por isso cantou: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Por isso continuemos a ser obedientes às instruções que nos foram dadas. Essas instruções são realmente divinas. É aquilo que nós encontramos na Bíblia desde sempre. Aquilo que Deus disse ao povo viajando pelo deserto, cuidando da higiene, não comendo coisas que realmente são imundas, não tocando coisas que podem ser origens de contaminação. Por isso, lavemos as nossas mãos sempre com água e sabão e também desinfetando com gel em álcool. Tenhamos sempre a nossa máscara e a coloquemos sempre que estivermos em lugares públicos. No banco, nos escritórios onde há muita gente e também em lugares inóspitos, nós tenhamos sempre a nossa máscara. Eu vou repetir aquilo que eu disse algum dia ao longo desse período. Quando nós vimos os chineses aqui em Angola levando sempre a máscara pela boca, muitos de nós quase que nos escandalizamos. Dissemos: que povo é este que anda sempre com a boca tapada? Mas hoje compreendemos, afinal, que a máscara protege de vírus, bactérias, que transportados pelo ar podem de facto penetrar nos nossos pulmões, no nosso corpo, através da via nasal e também da via bucal. Por isso, essas duas partes são realmente importantes na nossa face, incluindo os olhos. São entradas da contaminação. Embora Cristo tivera dito que verdadeiramente não é o que entra na boca que nos contamina, mas aquilo que sai, que é imundo. Mas também aquilo que nós inalamos ou mesmo consumimos, que não foi cuidadosamente tratado, pode contaminar-nos. Por isso, façamos tudo para prevenir a família, prevenir o país, prevenir realmente todos aqueles que vierem a estar em contato conosco, para que não sejamos nós os transmissores do vírus ou de outras doenças. Que Deus continue a nos orientar, principalmente agora que esperamos recomeçar os cultos. Devemos obedecer aos cuidados que nos foram instruídos pelo decreto, mas também as igrejas estão a ter a preocupação de emitir a interpretação do decreto com um único sentido,
Se olharmos para a mensagem de hoje, poderíamos dizer com a única vocação de proteger a vida. E eu penso que o interesse de proteger a vida não é só nosso, é próprio de Deus. Por isso Ele tem cuidado de nos proteger, mas também Ele dá-nos regras que devemos obedecer para que essa sua vontade realmente se realize. Que Deus vos abençoe e vos proteja. Até ao próximo domingo. Amém.